O Conversa Pública traz agora para a discussão assuntos relacionados à educação e, mais do que isso, pauta de ambiente, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, de que maneira educar essa garotada pensando num futuro melhor. A gente recebe agora César Bittencourt, que é diretor de planejamento da Unilivre. César, bem-vindo ao nosso Conversa Pública. Obrigado, João. Obrigado por essa incrível oportunidade de poder colaborar não só com a divulgação, que é uma construção do conhecimento, mas como também a oportunidade de ajudar os municípios no que diz respeito a projetos, a desenvolvimento urbano e ao legado principal que foi a construção da Unilivre, por que ela nasceu. Justamente, aproveito então para perguntar sobre quem é a Unilivre, de que maneira ela impacta a sociedade, ajudando na formação de jovens para um futuro cada vez melhor e diferente, né? Sem dúvida, é sempre um desafio para o gestor público, para a sociedade, estruturar redes de proteção que possam ajudar os jovens, não é? E mais do que isso, hoje a Unilivre ela traz no seu arcabouço técnico muito mais do que só um serviço social. Ela traz um auxílio técnico aos municípios. Mas deixa eu falar um pouquinho quem é a Unilivre. A Unilivre está completando esse ano 34 anos de fundação e ela vem com um legado do Jaime Lerner, criado lá atrás para ajudar no desenvolvimento urbano do planejamento de Curitiba e de região metropolitana. Mas um legado também que pode se estender ao estado do Paraná. De lá para cá, a Unilivre tem participações ativas em projetos ambientais, que nós vamos até o Rio Araguaia, o Alto Xingu, no Mato Grosso, enfim, projetos que causam impacto e recuperam matas, nascentes, rios, recursos hídricos como um todo. Só que não fica só aí. Efetivamente, nós temos projetos sociais que ampliam nosso acesso à comunidade local. Porque não adianta nós irmos tão longe e não cuidar do que está perto, do quintal de casa. Então, nisso, nós temos um projeto social esportivo com crianças aí que atende a mais de 30 crianças de um futebol, né? Um timinho de futebol social. E isso faz com que nós captamos recursos, transformamos essas crianças em uma disciplina melhor, em educação, e os pais também, não é? Mas o mais importante é também a nossa participação junto aos municípios. Justamente sobre esse aspecto, né? A Unilivre esteve com um stand durante a segunda Emupar, o Encontro de Municípios Paranaenses, justamente para aproximar, né? Se aproximar dos municípios e fazer com que prefeitos enxerguem uma possibilidade de fomentar a educação. E acredito que nesse caminho é que a gente pode ter um ganho expressivo, não é não? Não tenha... Isso é uma das nossas vocações, saber como desenvolver projetos. Muitas vezes o prefeito ele precisa tomar decisões. Mas, João, para e pense assim, um prefeito tem tantos problemas diários da comunidade que se ele não tiver um bom diagnóstico da situação, um bom levantamento específico da realidade, tanto técnica quanto social da população, ele passa a fazer ações que não são de longa data, elas são curtas, elas resolvem o imediato, mas não tem aquele legado que um prefeito poderia deixar para o município. É aí que a Unilivre entra, fazendo com que os prefeitos tenham um diagnóstico relevante para o processo de tomada de decisão, seja para projetos ambientais de recuperação de fundo de vale, como se está tratando aqui do REURB, como se tem a Caixa Econômica se colocando à disposição para financiamento de projetos. Temos a Fomento Paraná, que é um grande parceiro da Unilivre, também para financiar o município, porque é uma das dores do prefeito a falta de recurso. Isso é uma grande dificuldade. Nós temos hoje aqui no Paraná 399 municípios que a arrecadação dele não é suficiente para que ele possa implementar soluções. E só na boa vontade é difícil, né? Não que não seja necessário, mas é necessária a apresentação de projetos para conseguir emendas, para chegar aqui na Secretaria das Cidades do Estado com um material de um nível relevante para um projeto e que possa captar recurso.
E aí sim, o governo de estado pode, por deliberação própria, conseguir um determinado recurso, ou ele pode chegar num banco de fomento e captar um determinado recurso. Mas para chegar a esse ponto, ele tem a necessidade de saber realmente o que está acontecendo e como propor a solução. Desculpa, talvez o comentário pejorativo, não é isso a minha intenção, mas muitas vezes o prefeito pode chegar dizendo: eu quero resolver o problema de uma invasão. Mas não é assim. Não é assim dessa forma. A invasão numa mata ciliar na beira de um rio. Não é assim que se chega para o governo. É necessário se ter um levantamento de famílias impactadas. Qual é o perfil dessas famílias? Até onde vamos chegar quando trouxermos uma solução? Isso é importante porque o prefeito possa chegar e dizer: eu tenho um projeto, por favor, consigo o recurso? É difícil de não conseguir. Eu tenho certeza que, bem amparado tecnicamente, o prefeito consegue. Inclusive, nós conversamos também com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, né, que comentou sobre essa questão da habitação. É um problema crônico em muitas cidades, essa questão da invasão, das ocupações, e o que se busca, aliás, uma solução apresentada por ele, é de que seria a transferência, né, de fundo a fundo, para que de alguma maneira fosse possível até mesmo para auxiliar ou dar aquecendo o próprio setor nas cidades, para que fosse possível a contratação dessas pessoas para a realização dessas obras, mas a partir de um projeto, atendendo metodologia, para que haja sim a liberação desse recurso. O município vai continuar administrando, não é que a Coapar vai continuar administrando, vai continuar tendo todo o critério de fiscalização, mas fazendo diferente. E o Paraná não só sai, ou como pode continuar na frente, atendendo a essa questão fundamental, né? Claro, João, você falou com muita propriedade. O Romanelli é um professor da área de habitação, tem um histórico fantástico, sabe o que está falando e não deixa de ser sempre um bom conselheiro para que os caminhos se abram dentro do governo, via Assembleia, ou seja, qual caminho técnico ele apontar. Mas o problema habitacional é um problema que não é de política financeira, João, é de política habitacional, porque dinheiro existe. A questão não tem projetos suficientes. Certa feita eu estava com um prefeito conversando do problema que ele tem e ele precisava do projeto. E, poxa, mas eu não tenho projeto, eu não sei como fazer porque eu tenho 2 engenheiros apenas concursados na minha prefeitura e eles têm que cuidar da parte de pavimentação, eles têm que cuidar da parte de mais das licenças e alvarás, não podem parar para fazer um projeto, mas está lá 50 famílias em área irregular. Então, nesse sentido, João, que a Unilivre entra para fazer um projeto orientando, e o que você falou é verdade, é necessário o município criar um fundo habitacional, e todo fundo é gerido por um conselho habitacional, e esse conselho é composto pela sociedade e pelo executivo, e que conseguem discutir a melhor localização de acordo com um plano diretor de expansão da cidade, ou seja, é um canal mais aberto, mas só que o município precisa ter os instrumentos legais e instrumentos técnicos para que se viabilize isso, né? Aí é melhor, porque aí quando o prefeito faz um chamamento público para uma construtora de um porte um pouco mais relevante vir, ele tem certeza que o dinheiro está depositado, porque existe um fundo, ele consegue verificar que ele vai fazer investimentos naquele município, embora seja pequeno, ele não tem mão de obra, mas vai gerar muito mão de obra. Então, é muito importante o prefeito se preparar primeiro, antes de buscar recurso, antes de buscar parceiros na construção civil da iniciativa privada, né? Porque a iniciativa privada não faz investimento no interior se não tiver estrutura que dê segurança para ela. Não vamos nem entrar no mérito dessa discussão se está certo ou está errado, mas ela tem que procurar os seus meios de sobreviver. O município tem, sim, que dar condições para que a iniciativa privada venha, e ela gera emprego. Isso não só na pauta da adaptação, né? Nas mais variadas áreas, setores, enfim, sem dúvida, isso pode ser aplicado também. Bom, para encerrar, César, eu pergunto com relação à Unilivre, sempre de portas abertas, à disposição para um debate propositivo, construtivo, pensando sempre num futuro sustentável e melhor do que temos enfrentado os problemas atuais. Não é problema, é buscar solução para o problema. Sim, é buscar solução. A Unilivre tem um portfólio de muitos alternativas de projetos, e aí, para encerrar, nós temos
4 vieses muito fortes, né, que são colunas. É o nosso projeto de educação, em que apresentamos diversos tipos de cursos de formação técnica, tanto para a sociedade quanto para servidores públicos. Isso, cursos in loco, né, dentro do órgão público, seja prefeitura ou outro. Nós temos uma outra coluna que são os projetos de engenharia, e aí entra projetos ambientais, projetos de recuperação, projetos de infraestrutura pública. Uma outra coluna que agora estamos com grande investimento da nossa parte, que é inovação. Então, não se fala em desenvolvimento urbano sem que haja inovação. Então, é necessário um processo de digitalização dos municípios, que as informações estejam digitalizadas, elas tenham facilidade para o processo de tomada de decisão, monitoramento digital, câmeras de sensoriamento, telemetria implantada dentro do município. Hoje a Unilivre oferece esse portfólio de soluções para que o município, seja ele do mais alto arrecadação até o mais simples município, de acordo com a sua potencialidade de aquisição, soluções para o seu desenvolvimento urbano e desenvolvimento social. É isso, está aí, né? Para as lideranças políticas ter a Unilivre como uma excelente parceira aliada para buscar esse desenvolvimento, esse crescimento e com inovação. Aliás, observando isso cada vez mais. Quero agradecer aqui ao César Bittencourt, diretor de planejamento da Unilivre, batendo um papo conosco no nosso Conversa Pública. Obrigado, César. Muito obrigado, João, mais uma vez pela oportunidade dada à Unilivre. Obrigado.